Olá, professores, professoras. Meu nome é Cristina de Souza Lima, eu sou pedagoga. Vim através desse vídeo fazer a apresentação do meu plano de ação. Eu escolhi um tema que eu acredito ser extremamente importante, não que os demais itens não sejam importantes, mas eu acredito que a frequência escolar ela está em o primeiro tópico de linha, porque sem a frequência dos alunos, muitas coisas não se podem ser feitas, né? Então eu escolhi ali o tema, a frequência escolar para a aprendizagem significativa e a importância da prática docente. A situação problema, evasão escolar e a baixa frequência dos alunos, né? Meu público-alvo, então, serão os professores, os alunos e os seus responsáveis. O objetivo geral é o acompanhamento do aluno com problemas de baixa frequência e convocar os responsáveis para orientações pedagógicas. Vou falar um pouco agora sobre os objetivos específicos. E vou elencar cada item para relatar um pouco de como eu vou trabalhar com relação ao meu plano de ação. Primeiro item, levantar dados oficiais sobre a evasão escolar daquela turma específica. Eu escolhi o segundo ano, porque eu acredito que o segundo ano ela é extremamente importante, porque ali é a passagem para o terceirão, não que as outras séries não sejam, mas o segundo ano ela tem essa transição extremamente importante para o terceirão, então o aluno precisa estar realmente bem preparado, porque ali depois ele já vai ter os preparatórios para uma faculdade, para um vestibular, então é extremamente importante a gente acompanhar esses alunos de perto no segundo ano do ensino médio. Também tem se observado bastante evasão, justamente porque nessa fase e nessa idade que eles estão, muitos alunos acabam com baixa frequência escolar, porque às vezes estão fazendo algum tipo de trabalho para auxiliar em casa, então a gente precisa ter essa identificação. Mas vamos lá. Observar a prática pedagógica dos professores com agendamento prévio. Então, assim, um dos fatores que a gente precisa observar é justamente a prática docente em sala de aula. Então, precisa fazer essa observação também. Reunir-se com os professores durante as horas de atividades com a finalidade de trocar ideias sobre o assunto. Conversar individualmente com os estudantes com risco de reprovação por faltas e convocar os responsáveis para reuniões e encaminhamentos necessários. Promover ações, projetos que possibilitem o contato de pessoas de fora da escola com os estudantes, proporcionando um ambiente mais atraente para eles. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai utilizar as ferramentas disponíveis nas escolas para identificar, dentro daquela turma específica, quais são os alunos que estão com menor frequência escolar. Tendo esse relatório, a gente consegue, depois da identificação dos alunos, chamar o aluno para conversar. Os alunos que estão realmente apontados ali no sistema. Então, os alunos que estão com baixa frequência, chamar individualmente um por um e verificar com eles o que está acontecendo, como está sendo essas aulas dentro da escola, dentro da sala de aula, o que esses alunos sentem, o que poderia ser melhorado. Então, a gente precisa ter essa conversa individual com cada aluno para a gente tentar entender o ponto de vista dele, se está acontecendo alguma coisa em casa. Muitos alunos conseguem, sim, fazer essa exposição, falar o seu problema, o que está acontecendo. Tem alunos que têm muita facilidade, assim como a gente sabe que a maioria dos nossos alunos adolescentes, eles não têm tanta facilidade de se expor, de falar o que está acontecendo. Então, é aí que entra a questão da gente conversar com os responsáveis. Então, feito primeiro essa conversa com os alunos. E depois a gente vai fazer o quê? Vamos conversar então com os responsáveis, chamando esses responsáveis para vir até a escola, com horário agendado, obviamente, porque os pais normalmente vão alegar sempre que está trabalhando, que não podem vir. Então a gente tem que mostrar a importância para esses pais deles participarem das reuniões pedagógicas, principalmente quando se trata de frequência escolar. Muitos pais não sabem que os seus filhos estão com problema de frequência escolar. Por quê? Eles vão sair para o trabalho pela manhã, deixam esses alunos em casa e acreditam que os alunos realmente estão vindo. Muitos até trazem até a porta da escola, os alunos não entram no horário, chegam atrasados na primeira ou na segunda aula e aí ele já vai tendo falta naquela determinada turma, naquela determinada disciplina. Então a gente precisa também conversar bastante sobre essa questão de atrasos, né? Depois de conversar com os responsáveis, a gente consegue identificar
como é a vida desse aluno, se eles estão passando por algum problema socioeconômico, que também a gente, depois de ter esse respaldo dos responsáveis, a gente consegue também orientá-los sobre seus direitos, onde buscar orientação, onde buscar ajuda, e também a gente consegue identificar se essa criança está sofrendo algum tipo de violência, algum tipo de abuso, tudo através de uma conversa. A gente precisa sempre fazer essas reuniões periódicas com os responsáveis dos alunos, principalmente os alunos que estão apontados ali com baixa frequência, que normalmente são esses alunos que têm mais problemas para que a gente consiga auxiliá-los. Depois que a gente tiver essa conversa ali com os responsáveis, a gente ter uma conversa, eu, no caso, tenho uma conversa com os professores, fazer observação em sala de aula para identificar se lá dentro da sala de aula está sendo atrativo para esses alunos. Como é a didática desse professor? Esse professor consegue atrair a atenção desses alunos? Como está sendo a organização em sala de aula? Esses alunos estão gostando, estão aprendendo, a didática do professor está sendo bacana para esse aluno está se interessando pela aula, está aprendendo, porque não adianta o professor ir ali, preparar a aula, apresentar a aula para os alunos e os alunos não se interessar, porque com isso, com essa falta de interesse, esses alunos realmente, quando souber que a aula é daquele professor, eles vão dar um jeito de não vir para a escola. E aí vai começar a ter essa baixa frequência escolar. Então, precisa a gente fazer essa observação em sala de aula. Feita a observação em sala de aula, conversei com o aluno, conversei com os responsáveis, é hora de começar a colocar em prática ali a observação, conversando com o professor. Fazer uma reunião com esse professor durante um período agendado, explicar para ele o que foi observado em sala de aula e também trazer soluções para os problemas. Porque assim, o professor vai expor o que está acontecendo na sala de aula. Por que esse aluno não presta atenção? Esse aluno conversa bastante, esse aluno realmente é desrespeitoso, o que está acontecendo? Então a gente também precisa ter o olhar individual de cada um dos envolvidos para a gente poder identificar o problema e também trazer a solução. Depois de conversar com esse professor, trazer para eles ferramentas de auxílio dentro de sala de aula, conversar com eles sobre o que eu acho que vai dar certo e passar isso para o professor. Olha, professor, tenta fazer dessa forma, tenta fazer dessa outra forma. E assim, trocar ideias com o professor das melhores maneiras que a gente vai poder encontrar para que essa aula seja mais atrativa, seja agradável para os alunos. Trazer também atrações de fora com cunho pedagógico para auxiliar esses alunos, para atrair os alunos. Os alunos gostam muito quando tem alguma atividade dentro da escola, que não seja diretamente com aquele professor, mais coisas para atrair, né? Mas ele tem que também ter o interesse da aula do professor, obviamente. Mas digo assim, trazer atividades diferentes também, para que esse aluno veja que a escola ela é dinâmica, ela é boa, ela é agradável, ela tem um espaço bacana para eles. Então eles vão se sentir acolhidos. São alunos que precisam de um olhar específico para eles. A gente precisa ter esse olhar para todo o corpo docente, para os alunos em geral, mas aquele aluno com baixa frequência, ele já tem uma coisa que já está apontando, né? Ele perdeu o interesse de vir para a escola. O que será que está acontecendo com esse aluno? Será que ele precisa trabalhar para ajudar os pais em casa? Será que com as pessoas com quem ele mora, está sabendo que ele não está vindo para a escola? Será que esse aluno está passando necessidades? Que a gente sabe que hoje em dia é muito comum as pessoas passarem por dificuldades socioeconômicas. E também tem a questão ali de trabalho. Muitos alunos acreditam que tendo dinheiro, não, deixa para depois, vamos estudar depois, só que a gente sabe que não é assim, que conforme o tempo vai passando, eles vão ficando mais velhos, eles vão perdendo interesse e assim não voltam mais para a escola. Então, a nossa responsabilidade como pedagogo é ter esse olhar, utilizar as ferramentas de observar quem são os alunos com baixa frequência, o que está acontecendo dentro da sala de aula, trazer esse aluno para perto do pedagogo, para conversar com ele, para a gente conhecer melhor esse aluno, conversar com o professor para identificar os alunos e o que está acontecendo dentro de sala de aula, fazer a observação. Eu acredito que o tempo para a gente fazer essa observação é extremamente importante. Então, essa observação a gente vai ter um cronograma. A observação vai ser uma vez por semana,
Sempre que houver necessidade também, o professor pode fazer o apontamento, pedir para que a gente possa ir até a sala de aula, e a gente vai até lá, porque depois da conversa com os alunos, com o professor e com os responsáveis, é preciso ver se tudo aquilo que foi conversado foi colocado em prática e se realmente está dando resultados. Então, fazer esse cronograma, então, todas as semanas, quando o aluno atingir um número de 5 faltas ou 7 alternadas, que são 5 consecutivas e 7 alternadas. Então, a gente precisa aí fazer já acender o alerta de verificar o que está acontecendo. Uma vez por semestre ou quando houver necessidade. Então, sempre, o principal é sempre que houver necessidade. Ter o cronograma é muito importante para a gente saber, ter ali, né, tudo certinho anotado, quando que a gente precisa fazer esse acompanhamento. Mas é lógico que a gente vai utilizando as ferramentas e vai verificar. Se aquele aluno está com aquele apontamento de baixa frequência, não precisa usar o cronograma. Você vai lá porque houve sim uma necessidade de fazer esse acompanhamento. E é isso, que a gente vai fazer o acompanhamento das ações. Então, acolher o aluno, acolher o professor, acolher a família, estar sempre disposto a ajudar esse professor, ajudar o aluno principalmente, que é o nosso ponto principal, são os nossos alunos, as suas famílias e o nosso professor. Então, a gente vai abraçar, acolher esse aluno, porque o aluno precisa se sentir acolhido, ele tem que saber que a escola é sua família, que o professor está ali para ser seu amigo, para te ajudar. O professor não precisa ser só aquele ponto ali, só ensinar. O professor ele tem que ter esse carinho com o aluno de acolher, de trazer esse aluno para si, para que possa dar uma aula boa, uma aula tranquila, uma aula atrativa. E eu acredito que sendo dessa forma, a gente consegue ter uma diminuição na baixa frequência. Muito obrigada.